neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tem anunciado, se não é que crestes em vão. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tens. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. As escrituras que Deus tem nos dado nesse instante se encontram registradas na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu creio que esta é uma hora própria para orarmos ao Senhor e dizermos: ó Pai bendito, nós agradecemos de coração a Ti nesse instante, sinceramente com a nossa alma, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual não nos envergonhamos, pois Ele é o poder de Deus para a nossa salvação, salvação de todos quantos têm crido. Pai bendito, o apóstolo São Paulo, na convicção do Espírito Santo, nos mostra, Senhor, que o Evangelho, por ele anunciado,
É um evangelho no qual a igreja deve permanecer. Não deve se afastar dele. Mas como nós nos afastamos tanto, Senhor, quando um dia nos encontramos completamente fora do evangelho que Paulo pregou. No nosso batismo nós não usávamos o que Paulo usou, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós temos estado tão longe da Tua palavra, do Teu evangelho. Paulo não anunciou um evangelho batista, presbiteriano, assembleiano, nem de outra igreja qualquer. Paulo nunca fez menção desses nomes na Bíblia Sagrada. Mas Paulo usou o nome do Senhor. Por que estamos nós tão presos a nomes de organizações, a ponto de não permitirmos que este evangelho, pregado por Paulo e pelos apóstolos, tome lugar na nossa vida, de tal maneira que a plenitude de Cristo possa superabundar na igreja, Senhor? Só Tu podes fazer isto. Só Tu podes arrancar de dentro delas as pedras vivas. Só o Senhor pode falar aos corações. Nem a minha boa intenção, nem tampouco a minha ousadia pode fazê-lo, e nem de homem algum. Estratégia ou meios qualquer, intelectual, pode salvar a igreja do grande caos, do grande abismo que ela tem caído. Somente o Senhor pode salvar o indivíduo, ó Pai, porque o Senhor trata com os gentios individualmente, trata com as pessoas. Oxalá que todos nós, individualmente falando, possamos ouvir a Tua voz no declinar do sol, quando tudo tem se escurecido e os homens não sabem mais o que fazer para se assegurarem, para deixar o povo seguro. Eles têm lançado mão de tudo o que podem lançar mãos. Eles têm feito tudo além do natural. Eles têm dado até as suas próprias vidas pela segurança do povo, mas tudo tem sido debalde. Vemos a cada dia, a cada instante, a cada momento, as profecias se cumprindo. Estamos vendo diante dos nossos olhos os nossos filhos, as nossas filhas, se tornando a cada dia mais incrédulos, se afastando a cada dia mais da Tua palavra. E o pior de tudo, ó Pai, é que não lhes falta um evangelho moderno, completamente diferente daquele que São Paulo anunciou, pregou à igreja e desejou que os irmãos nunca se movessem dele. Meu Deus, ó meu Pai, nesse instante Tu sabes o que passa pelo meu coração. Eu me envergonho diante de Ti, pelo que eu tenho sido tão negligente. Senhor, o quanto eu poderia fazer mais por Ti, se a minha vida fosse totalmente tomada pelo Teu Espírito Santo. E eu creio que nesse instante, homens, pregadores, obreiros que estão ouvindo este programa, que estão orando comigo nesse instante, também sentem a mesma coisa. Como me dá vergonha, Senhor, de ler aquilo que o profeta desta era diz, que depois de orar 3, 4 dias, diz para o Senhor: ó Deus, como sou negligente, como tenho sido negligente. O povo espera por homens cheios de fé, eles clamam inconscientemente, Senhor. E sabemos que a igreja não pode ir num nível de fé mais alto do que a fé de seu pastor. Onde estarão os pastores naquele dia, meu Deus? Por isso Paulo
diz: eu reduzo meu corpo à escravidão, para que, depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor meu Deus, é desse Espírito que nós estamos precisando. Estamos em perfeita debilidade, Senhor. Nos encontramos frágeis e necessitados. As coisas que nós conseguimos, como Jacó conseguiu, agora não valem nada para nós. Não. Chegou o momento que Jacó viu que aquilo que ele havia conseguido através de suas espertezas, através da sua sabedoria, através de sua capacidade, não valia nada. E ele passou todos aqueles bens para o outro lado, toda a sua família, e obteve a tua presença ali naquele val. E não lhe deixou, Senhor, enquanto não recebeu o sinal. Senhor, eu não quero ser um grande homem, eu quero ser um servo do Senhor. Me lembro, Senhor, nesse instante, através da mensagem do 7º anjo, que Abraão não venceu através de soldados, através de exércitos adestrados intelectualmente, de homens cheios de ciência, de teologia, mas sim através de servos. Ele foi ali com aqueles facões oxidados, com aquelas ferramentas de trabalho, e lutou varonilmente, lutou com o poder de Deus que ele havia recebido pela sua chamada, pela sua vocação, pela sua separação. E então ele pôde salvar o seu parente Ló. Ele pôde salvar o seu querido. Meu Deus, Abraão lutou com servos, e o Senhor está lutando agora também com servos. É servos que o Senhor quer, homens abnegados, que possam rejeitar a tudo, Senhor, renunciar o mundo, o pecado, e voltarem para Ti, ó Deus, de uma maneira humilde, dobrarem suas cervizes, caírem de seus cavalos, de seus pedestais dogmáticos, de suas posições, de seus ismos, e depois abrirem os seus olhos para agora contemplarem a Cristo crucificado de uma maneira diferente em suas vidas. Deus bendito, estamos nessa luta, estamos nesta batalha sem fim, mas um dia ela chegará ao seu fim. Sim, meu Deus, como Abraão voltou, naturalmente cansado do caminho, mas vitorioso, mostrando a marca da vitória, trazendo o penhor da vitória, o seu parente libertado, e logo, ó Deus, recebeu a ceia do Senhor, o pão e o vinho por Melquisedeque. O nosso Melquisedeque um dia também nos dará a ceia do Senhor nas bodas do Cordeiro, na glória eterna, Senhor. Sim, meu Deus, nesse instante estas mães que me ouvem, cansadas naturalmente, lutando, mulheres de oração, no campo da batalha, no posto do seu dever. Sim, meu Deus, nesse instante possa descer esse bálsamo sobre suas almas, sobre seus corações, que também um dia, dentro em breve, elas estarão nas bodas do Cordeiro, tomando a ceia ministrada pelo nosso Melquisedeque. Também estes pais que pela mesma forma lutam honradamente como verdadeiros cristãos, sem se subjugarem à mentira, ao engano da era, Senhor, e frontalmente enfrenta o inimigo, cara a cara, o engano do século, o engano religioso. Esta é a pior era para a igreja do Senhor, porque em outras eras eles morriam comidos, tragados pelos leões. Eles selavam o testemunho com sangue nas arenas, nos martírios, nas fogueiras, Senhor. Mas agora é o engano, agora é engano religioso,
e tem que se pagar um preço tremendo pela revelação. Tem que renunciar a coisas recomendáveis, a coisas que são necessárias à família, necessárias aos filhos, necessárias aos pais, necessárias ao lar. E nós temos que tomar uma posição, como Rebeca tomou uma posição de deixar a casa de seus pais e ir ao encontro do noivo seguindo o mensageiro. Também estes pais de família, estas moças, Senhor, estes moços, meu Deus, que não veem outra coisa senão uma escola pública de sexo, de imundícia, de pecado, de vício, de liberdade da carne, mas escravatura da alma. Ó Deus, que esta escola não sirva para os teus filhos, que eles possam deixar esta escola do diabo que está aí na praça pública, as propagandas, as modas diabólicas, as propagandas do fumo, do álcool, da prostituição, de uma maneira direta ou indireta, não possam influenciar os nossos filhos, meu Deus, pois estamos vivendo uma hora decisiva, uma hora em que devemos partir para a glória eterna e deixarmos tudo aí em completa confusão, na grande tribulação. Pai eterno, não podemos esquecer dos adolescentes, das criancinhas de braço, daquelas que ainda estão nos ventres por nascerem, daquelas que ainda, Senhor Deus, dependem de todo o cuidado de suas mães, de seus pais. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, sacode a tua igreja, sacode aqueles que estão na frente do povo, Senhor, que eles possam sentir a responsabilidade e que o juízo está às portas e que um dia as pessoas clamarão sobre eles, chamando-os de culpados, porque eles ficaram na porta, não entraram e não deixaram aqueles que queriam entrarem, Senhor. Eles clamarão, e como estes líderes vão sofrer, como esses líderes vão clamar tarde demais, onde eles se esconderão do juízo, do clamor das almas sobre eles? Meu Deus, meu Pai, como diz o teu servo Elias desta era, que grande coisa, que grande responsabilidade é pregar o Evangelho, é carregar um ministério desta classe que encara o outro lado, que encara o destino das almas como Paulo encarou. Meu Deus, é no nome santo do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço nesse instante a disposição dos pais, de mãos dadas nesse instante, com suas esposas, com seus filhos, os seus lares, dizerem unanimemente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exporemos o sinal para que o anjo da morte não entre em nossa casa, o anjo negro matando através destas diversões a domicílio, e mesmo nas ruas, mesmo nos parques de diversão, esse anjo negro roubando, matando, destruindo, inculcando no caráter da criança o ser um viciado, o sexo prematuro e outras coisas, meu Deus, tudo antes de tempo, e mesmo coisas que têm vindo em tempo próprio, na idade própria, mas como veneno mortal, matando como o anjo negro matou lá no Egito. Pai bendito, mas uma coisa faz com que nós fiquemos alegres, felizes nesse instante, porque o anjo negro não entrou na casa que tinha o sinal, que havia exposto o sinal, o sangue do Cordeiro, a vida do Cordeiro, mostrava que ali a morte não podia entrar, o pecado não podia dominar, o pecado não pode dominar o lar que tem exposto o sinal. Vamos, moça, jogue fora tudo nesta hora que não é de Deus, que você não encontra base nas Escrituras. Vamos, mulher, vamos, homem, tenha o espinhaço de Cristo nesta hora, a coluna vertebral de Cristo na igreja.
Sim, vamos agora, pelo poder de Deus. Como Raabe estava segura com aquele cordãozinho vermelho tremulando na sua casa, enquanto as muralhas de Jericó iam por terra, os edifícios caíam, os gigantes, os homens grandes, os homens sábios, os homens inteligentes estavam indo por terra. A casa da meretriz que pediu misericórdia, que alcançou misericórdia, que ficou debaixo da misericórdia, estava ali reservada para Deus, dizendo: aqui há um sinal de Deus, aqui há um cordão vermelho, tipificando, simbolizando o sangue do Cordeiro, que veio salvar mais tarde uma Maria Madalena, que veio salvar mais tarde um Zaqueu, o ladrão crucificado, que representa a mim nesse instante, que veio salvar a mim, que veio salvar a você, que nesse instante derrama lágrimas de gratidão, com seu coração voltado para Deus, arrependido de seus pecados. Todos os seus pecados estão cancelados. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você é um cidadão, é uma cidadã do reino dos céus. Sim, mostre isto com sua alma, com seu espírito, com seu corpo, com sua vida, com seu olhar, com seu pensar, com seu falar, com seu cantar. Onde você for, o mundo tem que saber. Vai ali uma luz. Vai ali a luz do mundo, está ali o sal da terra, ali está um corpo que é templo do Espírito Santo. Sim, Deus, nós queremos voltar humildemente para a tua face, Senhor. Mas, ó Pai bendito, não podemos nos esquecer de que quando Isaías entrou no templo, ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele viu onde estava o seu pecado. Oh, sem ver a glória de Deus, como pode o mundo de hoje ver onde está o seu pecado? Sim, meu Deus, e logo que ele viu onde estava o seu pecado, não o pecado do vizinho, mas o seu pecado, como Davi encarou o seu pecado, dizendo: o meu pecado está diante de mim. Oh, vitória para Davi! Vitória para Isaías, o pregador de muito tempo, mas que precisava do batismo do fogo nos seus lábios. Oh, pregadores, leiam Isaías 6 nesta hora e vejam o que nós estamos precisando. A quem enviaremos nós? De que tipo de homem Deus está precisando num século como este? Homem de lábios queimados com brasas do altar, homem batizado com fogo, com o poder do Espírito Santo, é que Deus está precisando. Deus não precisou de um grande sábio Moisés do Egito. Deus precisou de um Moisés desincompatibilizado com o que ele aprendeu na ciência egípcia. Deus precisou de um homem com um porrete na mão. Deus precisava de um homem com os lábios queimados no dia de Isaías. E nesse dia, que tipo de homem ele está precisando? Pai bendito, sela esta programação com o selo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço com a minha alma, com o meu espírito. Amém, Senhor. Amém. Me encontro ajoelhado a teus pés, Senhor, pois é tão grande a minha luta, a minha dor. Responde a minha súplica, a minha oração. Consola, ó Jesus, meu coração.
as trevas vêm se apoderar de mim. Eu sou tão fraco pra resistir à tentação, clamando a Jesus, Ele estende a sua mão, me livra pelo poder da oração. Melodias do lindo céu de luz, pois fui remido pelo sangue de Jesus. Não se lembrando mais das lutas e das dores que passou, eu louvo-te, ó Jesus, meu Salvador. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e centeno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Eu creio num ser que teve o poder de anjos criar, e numa expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser, Senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio no ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as praçadas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Renascer as ervas do solo, o sol faz lucir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio no ser que é no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, a glória sem par. Eu creio no ser que faz perecer o império do mal, destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio no ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós.